Não coloca, Nilza, o título da mensagem. Só quando eu disser. Então vamos à palavra. Romanos 7. Romanos 7, capítulo 14. Não, Romanos capítulo 7, do versículo 14 até ao 25. Vamos ler. Diz o seguinte. Isto é uma epístola, é uma carta de Paulo à igreja. Imagina que Paulo escreveu uma carta para nós. Imagina que eu fui dizer, que eu disse ao Márcio, traz a carta de Paulo, e abri aqui o pergaminho, e agora estou a ler isto, é para quem? É para nós. Então o que é que Paulo, nosso irmão, o que é que ele nos diz? Ele diz, sabemos que a lei é divina. Mas eu sou, ele está a falar dele mesmo, eu sou humano e fraco. Diz, humano e fraco. E fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Ele foi vendido a quem? Ao pecado para ser escravo dele. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz que é o que é certo. Deixa eu explicar. Quando diz a lei, o que é que a lei? A lei serviu para fazer uma coisa, para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Sem a lei, o que era certo e o que era errado? Como é que nós iríamos saber o que é certo e o que é errado? Quando alguém chegasse ao pé de mim e me dissesse, olha Paulinho, isto que estás a fazer é errado. Eu diria a essa pessoa, porquê que tu estás a dizer que isso é errado? O que é que mostra que algo está certo, está errado, justo ou injusto? Diz a lei. E por isso que Paulo diz que a lei ela é divina. Mas a lei ela tem uma limitação, porque ela só nos mostra o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto e quão aquém dela nós estamos. Quem está a entender até aqui? Então ele diz, se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de facto, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que o faz. Não sou eu que faço o pecado, repito, não sou eu. Então, o que é que faz o pecado? O que é pecado? É as coisas erradas. O que é pecado? A gente vê geralmente pecado como ações. Mentiu, é um pecado. Paulo está a dizer, eu menti, mas essa mentira é um pecado que não veio, não se revelou, ou não nasceu, não se originou quando eu menti. Ele diz, esse mentir meu é algo que está a acontecer, que vive dentro de mim. Pois eu sei que aquilo que é bom, aquilo que, noutras versões diz, o bem não habita em mim. Quem está a entender o que eu estou a dizer, o que o Paulo está a dizer? Isto é, na minha natureza humana, o bem não habita em mim. O que é bom não vive em mim. Ou seja, não vive. O que é bom não vive, não está, não faz parte da minha natureza humana. O que é que não faz parte da minha natureza humana? O bem, o que é bom. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, ou seja, a vontade, o desejo de fazer o bem está dentro de nós. Mas o bem não está dentro de nós. A vontade de fazer o bem não está dentro de mim. Mas onde é que estou? Vocês perdoem, estou muito cansado, estou a precisar de férias. Mas o Espírito Santo vai me ajudar, eu consigo. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Estou no 18. Porque mesmo dentro de mim, porque tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Ele repete a mesma coisa. Quem está a entender? 21. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mau. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus.
Eu gosto dela. Paulo foi um fariseu, ele foi zeloso. Ele matou os cristãos não por vingança, ele matou os cristãos por zelo. Estas pessoas estão a blasfemar o meu Deus, eles estão a falar mal do meu Deus, eles estão a criar e a fazer coisas más. Não, vou matá-los todos porque eu sou fiel. Por causa desse zelo, ele mostrou, ele gosta da lei, ele era fiel ao Senhor. Mas depois ele diz no 23, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. A minha mente aprova a lei de Deus, mas existe dentro de mim uma outra lei. Quem já pensou assim? Isto não faz mal. Quem já viu Adão e Eva? Deus disse, isto não faz mal. O que é que Adão e Eva disse? O que é que a Eva disse a Adão pelo comer o fruto? Uma outra lei. Não sei se estamos a entender Paulo. Mas vejo, 23, uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquilo que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. 24. Como sou infeliz. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso. O quê? Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, porque Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já conhecia este versículo? Faz assim. Muitos cristãos conhecem este versículo e muita gente justifica o seu pecado por causa deste versículo. Muita gente fica, não, Paulo diz que aquilo que era certo que ele deveria fazer, ele não faz. Então, se Paulo diz que não precisa fazer, eu também não preciso fazer. Porque Paulo diz que a gente é mesmo assim, é da nossa natureza. Mas não é isso que Paulo está a dizer. E este versículo, este capítulo, esta parte do ensinamento de Paulo sempre me deixou meio confuso, porque parece que é contraditório com tudo que Paulo nos ensina. Paulo nos ensina a sermos fiéis a Deus, Paulo nos ensina a gente não pecar. Quem sabia que o Evangelho nos ensina que nós não devemos pecar? Mas parece que Paulo está a dizer, não tens hipótese de não pecar. Parece que Deus está a dizer isso, que Paulo está a dizer isso. Parece que Deus inspirou Paulo para, através da história de Paulo, da sua vida, ele nos trouxesse uma mensagem, um ensinamento, a dizer o quê? Vocês não pecam, mas depois parece que ele está a dizer, peca sim, porque não tens hipótese de não pecar. Mas não é isso. Hoje eu quero trazer ao de cima, quero nos lembrar um dos fundamentos do cristianismo. Um dos fundamentos do cristianismo, uma das verdades do cristianismo. Como é que nós podemos viver um cristianismo tão puro, tão puro, tão puro, quando nós temos algumas bases, alguns fundamentos bem entendidos? Diz fundamentos. Tem algumas coisas que são fundamentos que Deus ensina, e isto que eu vou trazer hoje é um fundamento, e é disto que Paulo está a falar. Paulo está a falar sobre algo que nós não podemos esquecer, que nós tendemos a esquecer. O quê? A nossa natureza pecaminosa. Nós temos em nós uma natureza que peca, ele não está a dizer nós fazemos ações de pecado. Ele não disse ele não fala focado no pecado, no mentir, no roubar. Ele está a dizer, há um pecado antes da minha mentira. Há uma origem do pecado que eu faço. Essa origem está dentro de mim. Esta origem está dentro do Paulinho. O Paulinho está a pregar aqui, mas o Paulinho que está a pregar, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que estou a pregar em Cristo, por Cristo, para Cristo, eu tenho uma natureza pecaminosa e nós precisamos entender isto hoje. Nós precisamos entender isto hoje. Nós precisamos caminhar a nossa vida, o nosso cristianismo com uma consciência. Qual consciência? Eu preciso ter em conta que eu tenho um corpo, uma natureza caída. Achamos que quando começamos em Cristo, nós entendemos isso. No início, sim. No início, quando eu estava sem Cristo, eu tinha essa natureza. Mas quando vim para Cristo, já não tenho mais essa natureza. Quem pensou assim? Mas Paulo escreveu esta carta quanto tempo depois de Jesus lhe aparecer? Paulo não escreveu isto quando Jesus lhe apareceu.
Porque ele teve 13 anos antes de começar a ser treinado, foi até ir para Roma, até ele começar. Não sei se vocês se lembram, alguns de vocês devem saber que Deus disse, o Espírito Santo disse, separa-me Paulo e Barnabé para ir para os gentios. Foi quando impuseram as mãos para Paulo e ele começou a andar pela Galácia, pela aquela zona, a implantar igrejas. Depois de muito tempo ele começou a escrever as cartas e uma delas as cartas aos romanos. Mas já foi muito tempo, foi mais de 20 anos. Paulo está a dizer, ainda em mim, eu tenho uma consciência. Diz, eu tenho uma consciência. Eu tenho uma natureza pecaminosa. Não era uma coisa que eu tinha, que já não é passado, é presente. É por isso que Paulo, mais à frente, ele diz o seguinte, Romanos 8, de 1 ao 10, eu estou a ler na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que diz o seguinte, Paulo está a dizer, Paulo não disse isso, Paulo diz isto a seguir, no capítulo 8. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por meio de estarmos unidos com Cristo, livrou-nos da lei do pecado e da morte. Lembram-se que ele terminou dizendo, quem me livrará da lei e da morte? A lei de Cristo, a vontade de Deus, lembram-se do capítulo anterior que a gente leu? Deus, no capítulo, versículo 3, Deus fez o que a lei não pode fazer. Porque a natureza humana era o que era fraca? E ele antes disse, a minha natureza é fraca. Eu tenho uma natureza e ela é fraca. E Paulo está aqui a dizer no capítulo 8 que a lei nos dá consciência que é errado, mas a nossa natureza, a nossa inclinação, eu sei que é errado. Mas isso não nos salva. Eu colocar o que é certo e o que é errado numa parede, não nos faz nós sermos regenerados, a nossa essência ser transformada, eu me tornar um novo tipo de ser humano. Não, eu vou ganhar consciência de que eu estou errado até eu ganhar a aversão àquelas coisas que estão escritas, que é a lei de Deus. Não sei se estão a entender o que eu estou a dizer. Paulo está a dizer a lei não pode fazer isso. Porquê? Porque a natureza humana era fraca. O que era fraca? Deus condenou o pecado aonde? Na natureza humana. Enviando o seu próprio filho, que veio na forma da nossa natureza. Eu pensei que era na nossa natureza humana. Porque a nossa natureza humana é sinônimo de nossa natureza pecaminosa. Não existe natureza humana sem existir uma natureza pecaminosa. Se é humano, é pecaminosa. E o que Paulo está a dizer é que Deus enviou, Deus condenou no 3, Deus condenou o pecado. O pecado estava onde? Na natureza. O pecado não é quando eu roubei, não sei se estão a entender. O pecado estava dentro da minha natureza. E Deus veio agir dentro do meu coração, dentro da nossa natureza. E esse era o alvo. E ele envia o seu próprio filho que veio na forma da nossa natureza. Ele veio na forma da nossa natureza. Mas lembrem-se disto. Eu já vou chegar lá. Por que ele fez isso? A fim de acabar com o pecado. Onde é que estava o pecado? Deus fez isto, no 4, para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Ou seja, é para continuar a cumprir a lei, é para continuar a obedecer a Deus. Mas a gente precisa do Espírito de Deus para fazermos isso. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mano, eu só podia ler este versículo e a gente terminar e ir embora. E já me está a comer. Metade do tempo ainda só estou no versículo. Mas não estou a conseguir avançar rápido. Quem está a entender o que eu estou a dizer? 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Como é que alguém morre espiritualmente? Se ela estiver com a sua mente controlada por essa natureza.
Misericórdia. Quem pode dizer misericórdia? Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Eu quero paz. Quem anda numa luta, eu quero paz. Eu quero paz e sossego. Eu quero paz na minha vida. Quem se lembra quando chegou a Cristo? Tu tinhas paz? A gente luta pela paz, a gente corre atrás da paz, a gente quer um governo que seja tão bom que nos dê paz. E todos sabemos que é de um governo que vem isso. Não aceitem o governo, certo? Mas, 7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Repito, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, pela sua própria natureza, se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de facto, não podem obedecer. Não podem. Não sei se estão a entender o que eu estou a dizer. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana, noutras versões não diz natureza humana, diz carne. Mas quando fala da carne, também fala da natureza humana. Por isso que eu estou a trazer. É como se eu estivesse a fazer uma continuação da mensagem que eu trouxe há alguns domingos passados, que eu falei, eu sou um homem espiritual, não sou um homem carnal. O que eu estou a fazer é trazer uma continuação a esta mensagem, a essa mensagem. 9. Vocês, porém, diz eu. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Agora vocês dizem, vive sim. Por quê? Porque quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então o título desta mensagem é... Podes pôr? Resiste à tua natureza. Aciona o travão. Resiste à tua natureza. Eu não disse à tua natureza pecaminosa. Não preciso dizer. Se vocês entenderam o que eu estou a dizer, eu não preciso dizer qual natureza, porque é só uma natureza. Nós temos só uma natureza. Quando temos essa natureza? Sempre. Estás com Deus há quanto tempo? Há 20 anos, mas continuas com essa natureza. Então o que é para fazer com essa natureza? Paulo disse, fica atento, vigia, e eu estou a dizer, que também sou Paulo, resiste. Resiste a essa natureza, irmão. Agora vocês dizem para mim, Paulinho, resiste a essa natureza. É bom porque não sou eu. Entende? Parece que sou eu. São vocês. Não. Quando nós chegamos a Cristo, nós temos essa consciência. Ai, Senhor, a minha natureza é má, é má. Passado 20 anos, irmãos. É verdade ou não é verdade? A gente fica, não, a natureza pecaminosa é deles. Não, a gente já não faz essas coisas. Não, eu já não... Mas não, nós temos essa natureza quando? Hoje. Nós temos essa natureza quando? Agora. Eu tenho essa natureza. Filipenses 1:6, Paulo nos diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O que é que isso quer dizer, esse dia? É a volta. Até Jesus voltar, ou até tu morreres, até o teu corpo ser regenerado, já vou falar dessa parte do corpo regenerado, até o corpo glorificado, nós até morrermos, se Cristo não voltar, a completude desta natureza, a completude da regeneração deste coração, desta essência, ela acontecerá ou após a tua morte, que o teu corpo será glorificado, ou quando Jesus vier. A palavra diz que quando ele descer, o nosso corpo imediatamente, assim que ele aparecer no céu, o nosso corpo será
glorificado e aquilo que é imperfeito tornar-se-á perfeito. Mas até a vinda dele, nós temos que ter uma consciência, uma noção, uma verdade. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu consigo fazer. Eu sei o que é que está aqui. E hoje nós vamos sair daqui com esta consciência. Desde o início, desde a queda de Adão e Eva, que nós adquirimos essa essência. Desde a queda do homem, que existe algo de errado com o homem. Desde Adão e Eva, que existe algo de errado com a essência do ser humano. Diz, existe algo de errado com o ser humano. Nós estamos a aceitar a má notícia. Eu estou a falar da má notícia. É triste, eu sei. Mas antes de recebermos a boa notícia, nós precisamos aceitar a má notícia. E a má notícia é que nós somos... A Carolina é loba da gira, pá. Mas ela tem uma natureza. Não se deixe enganar. A pastora, ela é um espetáculo de pessoa. Mas ela tem uma natureza. Não sei se estou a entender o que eu estou a dizer. Não estou a falar mal do ser humano. Não estou a desdenhar o ser humano. O que eu estou a dizer é, a palavra de Deus diz uma verdade. Jesus, o Criador do mundo, o arquiteto do mundo, ele diz, desde Adão e Eva, todos que vieram a seguir a Adão têm uma essência, um coração mau. Gênesis 6, 3-6 diz o seguinte. Gênesis 6, versículos 3 até o 6 diz o seguinte. Então o Senhor disse, quem disse? Quem é o Senhor? Então Deus disse, o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne e ele só viverá 120 anos. Não dá para tu viveres na tua natureza, longe de mim, a fazer aquilo que tu queres fazer. Lembra-te que eu disse na Páscoa? E continuares um ser eterno. Tu não podes ser um ser eterno e viveres da tua maneira. A eternidade é se viveres da minha maneira, no meu reino, debaixo do meu governo. Eu não quero nada com o teu governo, vive tu, you do you, eu vou ser eu. Deus vai... Eu estou 120 anos. Que dá a entender? 4. Naqueles dias, eu avancei o 5, 4. Naqueles dias, não é do 3 ao 6, é o 3 e depois saltamos para o 4 até ao 6. Naqueles dias e também posteriormente havia alguns nefilins na terra. Quando os filhos de Deus tiveram relações... Não é esta parte, é o 5 que eu quero. Põe o 5, já está o 5? 5. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra. E que... Qual é a palavra que vem a seguir ao que? Eram más. E que... não, está diferente do meu. Onde é que eu estou? No 5. É o 5, né? O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era para mal o tempo todo. É isso que diz? Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre... Quando? Quando? O que é sempre? Não é de vez em quando, não é quando estão chateados. Sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. Na minha versão diz que o seu coração, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram para o mal o tempo todo. Então no 6 diz, então o Senhor se arrependeu, significa, ele não se arrepende no sentido como nós. Deus não vive tempo a tempo, como nós. A gente cria uma coisa, dá errado, a gente se arrepende de ter feito porque a gente não estava à espera que aquilo fosse acontecer. Mas Deus, quando cria alguma coisa, ele já sabe tudo o que vai acontecer. Quando ele criou o homem, ele já sabia que o homem ia falhar. Então quando diz que ele se arrependeu, Deus está a expressar a sua emoção. Ele se entristeceu com o estado do homem. É isso que ele está a querer dizer. Por ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Romanos 1. Eu acho que eu vou ter que saltar isto. Trabalho de casa. Trabalho de casa. Romanos 1, do capítulo 20 ao 32. Escreve aí. Do versículo. My goodness. Há bocado eu estava à procura da minha garrafa de água com ela na mão. Romanos 1, capítulo 20, versículo 20 até o 32.
Romanos 1, capítulo 20 até o 32. Eu vou avançar. O pecado está dentro do ser humano, na sua essência, no seu coração. A origem do pecado não está fora do ser humano, está dentro de nós. O que eu ia dizer ao bocado de Jesus? Vocês lembram-se, a palavra de Deus, tipo, Adão, Deus criou Adão, e desde Adão, precisas entender, desde Adão, o ser humano já nasceu com esta marca. É como que uma maldição. Estão a entender? Toda a linhagem que vem de Adão, e todos nós, no nosso DNA, nós viemos de Adão. Quem está a entender? Mas Jesus, o segundo Adão, quando ele nasceu, ele não nasceu de um homem. Ele não é filho de José. Ele é filho de Maria e de quem? A semente era da mulher, mas já não era do homem. Já não tinha a marca do pecado. Jesus era o cordeiro sem mácula. Por isso que ele é a imagem que nós devemos seguir. Ele quer trocar o nosso coração para que nós tenhamos um coração igual ao dele. Quem é que é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Quem somos nós? Filhos de Deus. O que é para nós fazermos? Copiarmos aquele que é o Filho de Deus sem a mácula. Então nós temos uma essência, nós temos que entender, eu tenho uma essência, eu tenho que olhar para Jesus para que a minha essência seja regenerada, para que eu acione um travão. Vejamos. Existe injustiça no mundo? Alguém não concorda? Toda a gente concorda. Existe injustiça no mundo? De onde vem a injustiça? Alguém consegue concordar comigo unanimemente que a injustiça existe, certo? É sem injustiça que existe. Todos concordam que veio de onde? Do homem? Ok. Existe fome no mundo? Por que existe fome? De onde veio a fome que existe no mundo? Foi do... Alguém consegue dizer que foi uma águia? As águias começaram-se a procriar de uma maneira estranha e por causa disso provocou fome no mundo. Existe fome no mundo e onde é que vem? Vem do homem. Existe guerra no mundo? Foram os antílopes. De onde veio as guerras no mundo? Por causa dessa observação, nós chegamos a uma constatação. Existe pecado no mundo? De onde vem o pecado no mundo? Do homem. Vamos observar esta informação desde os nossos... do ser humano. Vamos analisar o ser humano na sua tenridade. Quando nós olhamos uma criancinha pequenininha, fofinha, tipo... Alguém já viu isto acontecer? Filho, não comas estas gomas. Isto é para depois do jantar. Não, ok? Não come. Tu viras a cara e aquela criança fofinha, pequenininha, tira uma e come. Isso acontece? O que é que se chama isso? Diz comigo, roubar. Se fosse um adulto, a gente diria, não, roubou. Mas como uma criança, a gente fica, não, ele só desobedeceu aos pais. Não, ele roubou. Não roubou. Ele teve autorização para pegar. Não, o que é que ele fez? Ele roubou. Mas eu pergunto, imagina, aquela foi a primeira vez. Foi o pai que sentou com ele e disse, olha, deixa-te te ensinar uma coisa. Deixa eu te ensinar como é que se rouba. Vem cá. Então, existe uma coisa na humanidade, quando tu viveres, tens que aprender isto aqui, que é para saberes como é. Não é para fazeres, mas é só... Como é que ele soube? Ou então, imagina, a criança pequenininha, fofinha, chegou com isso. Lindo. E tu disseste àquela criança, imagina, a criança estava a brincar e de repente partiu, pá! E tu chegaste, o que aconteceu? Joana, partiste o copo. E ela, não fui eu. Como é que se chama isso?
A primeira vez que ela fez isso significa que tu, o pai ou a mãe, deixa eu te ensinar algo. Tá lá dentro. Há pouco tempo, eu não sei se foi o caso, mas não estou a falar mal da Laís, mas a Laís partiu-me todo. Eu estava aqui sentado e a Laís, estávamos a fazer umas obras, e a Laís, a filha do Ritson da Inai, do pastor Ritson da pastor Inai, quantos anos ela tem? Vai para o caminho dos 4 anos de idade, e ela chegou ao pé de mim e ela queria me ajudar, só que ela sabia que eu não ia ajudar, que eu não queria que ela me ajudasse, porque ela já tinha recebido negas de bem da gente. Começou a apanhar seca. Aí ela começou, aí começou a receber negas. Não, Laís, não. Aí ela veio ter comigo, em vez de ela dizer assim, posso-te ajudar? Ela chegou ao pé de mim e disse-me assim, eu vou-te ajudar. Eu vou-te ajudar. Ela disse-me assim, eu vou-te ajudar. E começa-me a dar coisas que eu não lhe pedi. O que se chama isto? Qual é o nome que se dá a isto? Manipulação. Foi o Ritson e a Inéia que sentaram com ela e disseram, deixa eu te ensinar uma coisa que existe. Sei lá, vou te ensinar para o quê? Eu não quero que tu uses, mas eu vou te ensinar para o caso de um dia, quem sabe. Está lá dentro. Então, se nós chegamos à conclusão que existe injustiça do mundo e não foram os animais, a gente pensa, de onde veio a injustiça do homem? Se os nossos filhos a gente não ensina, eles fazem coisas que não devem fazer e a gente fica, ninguém ensinou. E há uma frase que diz assim, o homem não nasce mau, ele aprende a ser mau. Mentira. Segundo a palavra, o homem, desde Adão, o homem nasce mau. O que ele aprende é ser pior. Olha a mentira que eu estou a dizer. O que o homem aprende é como fazer um pouco mais daquelas maldades, daquelas coisas, daqueles ímpetos que estão dentro dele. Eu tenho isso. E se tu me alimentas, eu vou ser muito mau. É uma coisa que está dentro de nós. E pela observação empírica, pela observação científica, nós podemos chegar a uma constatação. O pecado, o mal, não está fora do homem, está dentro do homem. E Jesus, ele diz em Ezequiel que ele quer trocar o nosso coração. Ele não diz que quer melhorar o nosso coração. Ele diz que ele quer trocar o nosso coração de pedra para um coração de carne. E ele está a falar de essência, ele não está a falar literalmente de transplante. Ok? Ele está a falar de essência, ele quer trocar. A gente olha para a Carolina, linda, maravilhosa, mas Deus olha e fica, Carolina, desde Adão, tu tens um coração mau, de pedra. E se deixarmos a Carolina, o problema, por que eu estou a falar Carolina? Porque quando nós olhamos para o ser humano, o nosso aspecto não tem cornos, o nosso aspecto não é mau, o nosso aspecto é lindo, maravilhoso, mas a nossa essência não se vê. O facto é que existe injustiça no mundo por causa do homem e por causa da nossa natureza. Então a minha pergunta para ti é, por que que tu te excluís como agente onde habita o pecado e gera frutos de maldade e injustiça? É que a gente identifica que existe no mundo o problema que a gente se exclui. De onde tem o pecado? Está no mundo. De onde tem a injustiça? Está no mundo, está no homem. Ninguém diz está no homem. A gente diz está no homem. E principalmente nós cristãos temos esta tendência de tipo, não, eu não tenho Cristo. Mas Paulo, 20 anos depois, ele vai ensinar algo para nós. Vigia a tua essência, vigia a tua natureza, vigia a tua natureza. Eu sei que tu não és tão mau como muitos outros, mas continuas a ser filho de Adão. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí o teu corpo será glorificado, então serás o filho, a descendência do segundo Adão. Mas até lá, continuas a ser mau. There's something wrong with you. Tem algo de errado conosco. Consegues pôr a mão no teu coração e dizer sem culpa, tem algo de errado comigo? Tem. Por que eu estou a dizer isso? Porque o mundo vai lutar contra isso. O mundo, que tem nada errado comigo, mano? Comigo não, tá?
contigo, fala contigo. Comigo não, comigo está tudo bem, pá. A gente falhas, pá. A gente tem pessoas, de vez em quando a gente até erra, é verdade, mas o ser humano não está assim tão mal. E tipo, está assim. A gente não comete 10, mas a gente vai cometer alguns. E não é. Eu costumo dizer para algumas pessoas que fazem. Para uma pessoa, eu disse para uma pessoa que fazia bullying na Carolina. Ele não batia muitas vezes na Carolina, na Júlia. Ele só lhe dava pontapés. Ele não fazia mais nada, ele só dava pontapés. Não lhe dava peteleca, ele dava-lhe pontapés. Via a Júlia e pumba. Começava a lhe dar pontapés. E eu fui-lhe confrontar. E ele virou para mim e ele disse: Não, mas eu só estou a brincar com ela. É só uma vez ou outra que eu de vez em quando dou pontapé. Eu não faço mais nada. Eu disse: Uma vez é vez demais. Uma vez é vez demais. Então quando a gente peca, a gente acha que tipo, eu pequei, mas tipo, também tem pessoas que pecam, o ser humano não é assim tão mau. Não, uma vez é vez demais, é o que Deus está a dizer. De vez em quando a gente mente, de vez em quando eu não faço de propósito, quando eu vejo, saiu. Dar aqui um exemplo, uma vez eu estava com não sei quem, acho que foi o André. Vou confessar aqui o meu pecado. Eu nunca falei com ele sobre isso, mas saí de lá mal. Porquê? A gente tinha combinado de eu levar qualquer coisa no carro. Só que ele estava com o carro da outra pessoa, que ele estava já o carro. Ele estava lá fora à minha espera e eu estava lá fora à espera dele. Eu estive lá por volta de quê? Uns 10 minutos. E ele estava lá tipo uns 10 minutos, se calhar. Aí quando a gente se encontra, ele sai do carro, aí eu fico, és tu, estás aqui? Ele disse, estás aqui há muito tempo? Eu disse, não, acabei de chegar. Porquê que eu disse que eu acabei de chegar? Porque eu não queria que ele se sentisse mal por estar tanto tempo à minha espera. Não, eu não estou aqui, entende? Aí o que é que eu fiz? Menti. Aí na hora eu fiquei todo sem jeito, coisa assim, cheguei no quarto, senhor, perdoe, eu menti. Mas uma vez foi vez demais, gente. Tiago 4.1 diz: De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Quem já viu pessoas que tipo estás na festa e de repente tem alguém que está a bater o corno na tua dama? Isso já aconteceu? Tem alguém que está tipo, acha a tua mulher até bonita e começa-lhe a mandar olhinhos e não tem mínima consideração por ti. E se for preciso até diz tipo, larga ele. Há uma música em crioulo do George, não é do George, do Larga-lhe, bem dançar, mami. O que diz a música é de quem? Johnny Ramos. A Viviane dizendo Johnny Ramos. E essa música o que é que diz? Larga-lhe, vem dançar comigo. Larga ele, vem dançar comigo. Isso acontece, mas ele não tem consideração, ele não sabe que é marido do outro, ou com a esposa, ou o que é. Isso não acontece, a gente vai na discoteca e isso acontece bué. Mas por que acontece? A gente faz isso, o povo faz isso naturalmente. Diz, naturalmente. É que nem pensam. Gostei, perguntei, bora dançar, larga o gajo. Simples. Nem fiz, nem contas. Diz, fazem-no naturalmente. Quem já viu governantes, por exemplo, a gente vê o Putin, saiu do seu país, invadiu outro país, ele está a bombardear hospitais com as pessoas doentes lá dentro, criança, bebê, o que for, ele arrebenta com aquilo tudo, orfanatos, arrebenta com aquilo tudo, arrebenta com a casa de toda a gente, ele está a arrebentar com a casa de toda a gente. Me digam a mim qual é o motivo que justifica isso. Milhares de pessoas que estão a ser mortas. Digam-me qual é a justificativa que a gente fica, faz sentido, bora matar esta gente toda. Mas fazem-no naturalmente. Mas fazem-no, diz, naturalmente. Criam-se músicas, como eu falei aqui do Johnny Ramos, baseado na natureza do ser humano. É por isso que a gente não pode ouvir todas as músicas. Funkatão, o funk está, não são todos os funks, eu não sou fã de funk, eu estou a dizer funk bem, do funk, mas ali expressa uma natureza caída, mas validada. Ou seja, com orgulho. Por isso que eu disse para ler em Romanos 1:20. Porque é com orgulho. A música diz, trai.
É com orgulho, alimenta nós. Sabem por que é com orgulho? E eu digo que naturalmente, a gente gosta quando a gente faz. Aí, não sei se estão a entender o que eu estou a dizer. A gente gosta mesmo. Mateus 15, do 10 ao 20, versículo 10 até ao 20. Jesus chamou a multidão e disse: o contexto aqui é sobre purificação. Diz purificação. Ser uma pessoa pura ou ser uma pessoa impura. Qual é o contexto? O assunto, ser uma pessoa pura, de coração pura diante de Deus, ou ser uma pessoa impura diante de Deus. Então Jesus está a comer com os people, com os amigos, com os cambas, e chegam os fariseus que se consideram pessoas. E eles começam a criticar Jesus, a dizer: olha lá, não escuta, vocês não lavam as mãos. Porquê? Porque era um ritual de purificação. Então, quando se fazia ali aquelas coisas, eles tinham que lavar as mãos para quê? Para purificação. E eles estão tipo: tu não estás a lavar as mãos. Jesus levantou-se e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Ou seja, aqui valida tudo o que é comida, ok? Falando aqui para os vegetarianos, não como vegetariano. Não é o que entra, mas pronto, whatever. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: tu sabes que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse. Jesus respondeu: toda planta como o Pai que está nos céus não plantou será arrancada. Ou seja, não pertence ao Senhor. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia o outro, os dois acabam caindo no buraco. Então Pedro pediu, sempre a Pedro: explique para nós o que é que tu quiseste dizer antes. Jesus disse: vocês ainda não entenderam. O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do... Está a falar literalmente do coração? Essência. Jesus está a falar, o que sai da... Se alguém sabe quem nós somos, o que sai da boca é o que vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique... Porque é do coração, da essência do homem que vêm os pensamentos, os maus pensamentos. Lembram-se de Gênesis? Porque Deus viu que toda a inclinação dos seus pensamentos eram maus. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Ou seja, o pecado que se vê, o fruto do pecado é fruto da natureza pecaminosa. Existe fruto do Espírito que se revela em várias características. O fruto do Espírito é amor, fidelidade, domínio próprio, blá, blá, blá. O fruto da tua natureza, da minha natureza, é caos, é porcaria, é pensamentos maldosos. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comecei a lavar as mãos, não torna ninguém impuro. Jesus está fraco a explicar isto às pessoas. Porquê? Porque são estas pessoas, os fariseus, que conhecem a lei, são estes fariseus que olham para os publicanos e dizem: Senhor, perdoa-lhes, porque eu não sou pecador. A palavra de Deus nos diz que se alguém diz que, quem sabe, que não tem pecado, esse é mentiroso. O Espírito de Deus não habita nele. Porquê? Porque é um perigo. Enquanto, irmãos, escutem, enquanto tu não tiveres uma consciência superior ao dos fariseus, não caias no erro dos fariseus. Irmão em Cristo, em verdade te digo, cuidado para não caíres nos erros dos fariseus. Qual é o erro dos fariseus? Eu já não tenho isto.
Eu já não sou assim, André. Eu sou pastor, pá. Estás a ver, Emerson? Eu sou pastor, mano. Tu, oh Sara, tu abre a costela, porque isso é pecador. Não sei se estou a entender. Se casares com um pastor, este é o erro. Mas isto não se vê isto nas igrejas. Epá, se ele fosse pastor, se ele fosse diácono, epá, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que olhar é... Existe uma essência, todos nós viemos de lá. Tu vieste de Adão. Entendem porque é que Jesus, o Espírito de Deus engravidou Maria? Porque se fosse como João Batista, o Espírito de Deus estava em João Batista. Mas João Batista veio, o anjo apareceu a Zacarias. Porquê que o anjo não apareceu a José para dizer, em vez de estar a dizer, a tua mulher está grávida, em vez de dizer isso, dizer, olha, engravida Maria e dar-lhe o nome de José. Ele fartou-se de fazer isto com Abraão, etc. Não sei se estão a entender. É que eu não quero contaminar o meu filho com a semente do primeiro Adão. Aí vimos nós esquecer que a gente esquece. Ou não? Não, já sou... Ou não? A gente esquece. Porque esta natureza deveria ter sido eliminada. Mas a palavra diz que é de glória em glória, de fé em fé. É até ao final. Diz, resista à tua natureza. Aciona o travão. Mantém a tua natureza debaixo do olho. Não te distraias da tua natureza. Eu sei que eu erro muito pouco. Eu consigo dizer isso para a glória de Deus. Eu me policio muito. Eu tenho muita consciência da minha natureza. Mas uma coisa eu vos confesso. Eu estou a contar com cada coisa aqui. Eu quando vou de férias, a minha natureza, que eu estou longe. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Eu vou de férias, vou lá para o Algarve, só tem a Camões. É que eles vão para mais longe ainda. Ninguém vai se chivar do que eu fizer lá. Mas o que é que passa cá dentro desta natureza? É pá, vou fumar umas e vou relaxar. Vou descansar bem. E vou ficar lá à beira da praia, tipo, só a ver arco-íris. Esta natureza está aqui, isto passa pela minha cabeça. E depois sabem que nas férias, nas festas, nesses ambientes, é só festa, é só bebedeira. E tem umas miúdas, isto aqui é muito jeitoso, meu. E às vezes eu estou a passar com a minha esposa e elas estão a olhar. O que é que a minha natureza está? Eu vou-lhe dar um... Ela está deste lado, eu pisco este olho que assim ela não nota. O que eu estou a dizer é que estas coisas passam. Não vou mentir, passam. Porquê? Porque esta natureza ainda existe. Mas ainda não tens o Espírito Santo. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não estaria a me arrepender cada vez, e a lutar, e a pôr travão cada vez que eu sinto esse ímpeto da minha natureza. Epa, trava. Alguém aqui gostaria de comprar um carro ou compraria um carro sem travão? Lamborghini. Último modelo. Só tem um problema. Não tem travão nem podes pôr. Wait a minute. Quem é que aqui comprava um Lamborghini, um Porsche? Último Porsche. Com um problema só. Ele gosta... Olha, o irmão aqui, o Emerson, faz assim, Emerson, para toda a gente. Deixa passar vergonha, mano. Ele gosta de fazer drift. Drift, sabe, tipo Fast and Furious. O gajo, acho que pelos vistos, ele sabe fazer essas coisas. Por que eu estou a dizer isto? Imagina, um Porsche. O último Porsche. Mas sem travão. Nunca podes pôr. Não dá para pôr travão. Compravas. Sai fora. Mas, no entanto, a gente mete-se em relacionamentos com pessoas que não têm travão. Não, mas ele até é boa pessoa. Não tem este semente de Adão. Ele é boa pessoa quando não está a fazer má coisa. Eu sou uma boa pessoa, gente. Não sou uma boa pessoa. Mas já apanhaste com... Já sou. Só ela sabe a minha natureza. Carolina, já me vi chateado?
Quando eu fico chateado, como é que é? Os meus traumas, as coisas que eu vivi, quando me chateiam dentro da minha casa, mas eu estou a pagar a rir. Tipo, eu fico passado. Mas é a minha natureza. É a minha natureza. Mas o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, tipo, nessa hora. E de vez em quando é. Mantenha a tua natureza debaixo do olho. Não o percas de vista, ele está lá. Quando sentires depressão, vontade de desistir de tudo e de todos, é da tua natureza sentires isso. A pergunta que fica é: vais resistir acionando o travão? Quando sentires raiva, chateação e sentes vontade de bater em alguém ou te vingares, como eu senti uma vez que eu pensei em chamar o Márcio, por causa do carro, eu vou lá, vou-lhe partir aquilo tudo porque me fizeram mal. Isso é normal a gente sentir isso. É normal. A pergunta é: vais resistir acionando o travão? Quando tu sentires vontade de desistir de servir a Deus e à igreja, é da nossa natureza sentir isso, é normal. A pergunta que fica é: vais resistir acionando o travão? Quando sentires desejos sexuais de fornicação, vou pegar todas, vou fazer maluquices sexuais com três mulheres e um dinossauro e um golfinho. É normal, entende? A gente sentir esses ímpetos. A pergunta que fica é: vais resistir acionando o travão ou não? Quando sentires vontade de falar mal de alguém, é da nossa natureza fazer isso. A pergunta que fica é: vais resistir acionando o travão? Quando sentires vontade de mentir ou manipular alguém para benefício próprio, é da nossa natureza sentir isso. A pergunta é: quando sentires vontade de murmurar, de ser ingrato, de ser agarrado, não queres dar dinheiro, quando sentires vontade de xingar, de atirar-te de uma ponte, é normal, é da nossa natureza. Quando a gente sente essas coisas, é normal, é da nossa natureza. Quando estamos aqui na igreja, tu vês aquelas miúdas jeitosas, ou um rapaz e tudo, e a gente sente coisas, é normal, é da nossa natureza. A pergunta que fica é: és um ser com travão ou és um ser com uma natureza pecaminosa sem travão? Então, para terminar, o que é o travão? Quem gostaria de saber o que é o travão? Porque eu sei como é que vocês são, eu sei como é que é a nossa natureza. Eu vou acionar o travão, aí vais beber. Vais encher a cara que é para depois desmaiar. Olha, pelo menos não fiz mal a ninguém, fiz só a mim. Então, o que é? Lembre-se da nossa natureza. O que é o travão? Antes de mostrar, eu vou ler Provérbios 3, 5 a 7. 5 minutos e termino. Provérbios 3, 5 a 7 diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Está a falar de essência. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, aciona o travão. Então, o primeiro ponto do que é um travão, quando a gente sentir essas coisas, o que é um travão? Primeiro ponto, projeta lá para mim, se faz favor. Não te apoies no teu entendimento. Mano, isto aqui é que a gente quando tem que, Paulo disse assim: quem vive pela sua natureza, quem é dominado pela sua natureza, não consegue agradar a Deus. A gente sempre fica neste lugar, não tem nada de errado comigo.
Quando tu não admites o pecado que está em ti, tu sempre vais ter que mentir. Quando não admites, sempre vais ter que mentir. Se tu não admites, tu não consegues te arrepender e sempre vais ter que mentir. Nem que seja quando estás a responsabilizar o outro pelo erro que tu cometeste, estás a mentir, responsabilizando o outro, estás a viver em mentira. E quando nós recusamos a verdade que nós temos errado algo em nós, dentro de nós estaremos a viver uma vida de mentira que não traz paz. Quem viveu aqui uma vida a viver debaixo? Olha, eu fiz tudo o que me apeteceu nesta vida. Quem aqui, quando não está a fazer a vontade de Deus, está a fazer a vontade do João ou do Alfredo? Imagina, se eu não estiver a fazer a vontade de Deus, eu estou a fazer a vontade de quem? A minha. Mas é uma coisa que a gente faz muito bem. É da nossa natureza fazer a nossa vontade. O problema é que a nossa natureza, o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa essência, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. É que a nossa natureza, estão a entender? Não te apoies em ti, não vivas por ti mais. Não vivas por ti, não vivas por ti. Não, mas eu acho que isto não está errado. Não vivas por ti, Adão, Eva, não vivas por ti. Mas, pastor, e o diabo? Qual é o papel do diabo? O diabo ele é chamado de tentador. Ele não é o originador do pecado. Ele só está lá para estimular-te, porque tu estás numa inclinação. Quando tu estás em conflito entre fazer a vontade de Deus e a tua carne, ele aparece. Ele não apareceu quando Jesus, que é o segundo Adão, que não tem a semente da adâmica. Ele foi tentar Jesus, mas ele só apareceu quando Jesus estava em conflito. Ele não apareceu no primeiro dia, nem no segundo. Ele apareceu quando ele diz lá, ele tinha fome. Quando ele estava em conflito, o diabo, o tentador, vai dizer, bora. Por quê? Porque ele sabe que tu tens uma semente lá dentro. Ele sabe a tua inclinação, que é para o mal. Então o inimigo, ele não faz-te. Foi o diabo que destruiu o meu casamento. Não, o diabo disse, vai, arrebenta com isso tudo. E tu, diabo, vou arrebentar, estou com raiva mesmo. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? A nossa vida toda foi apoiada no nosso entendimento. O que nós achamos que é certo e errado, e a gente arrebenta com tudo. A gente arrebentou com tudo. É por isso que a gente está aqui. Porque a gente arrebentou com tudo. A gente arrebenta nós mesmos, arrebentamos quem está do nosso lado, arrebentamos o sítio onde a gente está. Se nós estivermos aqui apoiando cada um de nós no nosso entendimento, a gente arregaça com isto tudo. Naturalmente. Assim, olha, fiz. Nem pensei, olha, nem notei, eu fiz. Foste estúpido comigo. Fui. Quando? Não sei se estão a entender. Não te apoies no teu entendimento. Não sejas sábio. Imita a Deus e parecerá que é sábio. Nosso, próximo. Não te submetas. O que é o travão? Não te submeteres ao teu coração. Tu acionas travão. Eu estou a sentir vontade, eu estou a sentir raiva. Mas se eu não me submeter ao meu coração, não, eu sigo o meu coração porque a gente tem que seguir os nossos desejos, porque né, é a nossa essência, nós temos que seguir a nossa essência, a gente não pode anular quem nós somos. A palavra diz exatamente o contrário, não faças isso. Quem é que aqui seguiria um mentiroso? Esta pessoa é enganador. Imagina, eu chegava e dizia assim, Fabi, esta pessoa é enganador, segue. Seguias? Faz sentido que ela não se... Mas a gente segue o nosso coração, que a Bíblia diz que é enganador. Próximo, que eu vou terminar. Travão é preservar o relacionamento de intimidade com Deus, com Jesus e o Espírito Santo. Eu estou a sentir essas coisas todas, é o meu ímpeto, o que é que eu faço? Eu vou ter com Jesus, eu preciso estar perto dele, eu preciso estar íntimo. Quanto mais íntimo de Jesus, mais travão tu tens na tua natureza. Próximo. Preservares a leitura da palavra e praticares o que ela diz para fazer. Ouvires a pregação da palavra e praticares o que ela diz para fazer. Quer entender? Faz sentido? Lê a palavra. Eu estou a sentir isto. Lê a palavra, é um travão. Não só lê a palavra, porque os fariseus conheciam a palavra. O problema era tipo, não pratica a palavra. Não precisas sentar com o pastor, não precisas sentar com o teu líder. Lê a palavra, ouve a palavra, estás aqui no culto. A palavra foi pregada. Faz o que foi dito aqui. Quando segues aqui, de facto, fica atento à tua natureza. Próximo. Estares presente na comunidade dos crentes, da igreja, e seres intencional em ter comunhão com os irmãos. Estar presente na igreja. Sai da igreja e tu vais ver o que a tua natureza te faz. A igreja nos ajuda a mantermos-nos na linha. Próximo.
Põe lá o próximo. Não faz favor. Estares ativo na vida da igreja, servires na igreja, estares ativo no movimento de Jesus através da sua igreja. Ou seja, servir na igreja. Se eu parar de ser pastor, se eu parar de servir, quem já viu, vou dar um tempo na igreja, e quando voltou estava bem. Às vezes estamos cansados, podemos parar para dar um descanso. O que eu estou a dizer, não vou servir para me pôr bem. Não, mano, serve mais agora, serve mais. É um travão para as nossas inclinações. Próximo. Seres discipulado, seres aprendiz, seres corrigido, crescer para baixo. Discipulado, Jesus disse, ir e fazer discípulos. Se alguém está a fazer discípulo, alguém está a ser discipulado. Ensinando a obedecer. Às vezes a gente está com a nossa inclinação, mas o que é um travão? O travão é quando eu sento e eu sou discipulado. Eu chego, líder, eu não estou fixe. Uma corda está a mandar a mim. Está a mandar... Entendes o que eu estou a dizer? Porque é a nossa inclinação. Precisas de um líder, precisas de alguém que te discipline. Isso é um travão. E por fim, não dedicares a maior parte do teu tempo com más companhias. Quem são as más companhias? Quem vive inclinado pela sua natureza e justifica e diz que não tem nada de mal. Tem muita gente que não tem Cristo, não tem travão e eles vivem nas suas vontades, pela sua inclinação. Passas muito tempo com essas pessoas, não tem hipótese. A Bíblia fala sobre isso. Não se enganem, 1 Coríntios diz, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, isto é travão. Se alguém quiser, manda uma mensagem. Como eu estou a ler muito rápido. Pastor, manda-me lá o quadro do travão. Mas pronto, é óbvio, é um bocado óbvio. São as coisas de Deus. Vamos ficar de pé?